Oi gente, aqui é a Alba, a mãe do Lucas, e hoje eu vim mais uma vez para falar com vocês sobre autismo. Hoje eu escolhi um tema assim meio chato, mas que eu acho que é legal ser abordado, que são os dias ruins. Eu participo de um grupo no Facebook, eu entrei tem pouquinho tempo, chama Diário Azul, é a Fátima Xavier, beijo Fátima, ela que me colocou no grupo. E eu tava ouvindo muito essa semana, muita discussão sobre os dias ruins e as estereotipias que às vezes incomodam um pouco, e as coisas que os autistas fazem que incomodam um pouco. Então hoje eu vou tentar abordar isso, tá? Vou falar sobre isso. Lembrando mais uma vez, eu não sou profissional, tá gente? Não trabalho na área. Eu sou a mãe do Lucas, um autista de 18 anos não verbal, tá? Deixando claro apenas. Então vamos lá. Os dias ruins são bem complicados. Quando a criança acorda parece que tá meio de um virado e começa a fazer... deixa a gente meio louco mesmo. O que eu falo, Du? O que eu falo? Dia ruim. Chato, né? O que incomoda bastante nós, mães, assim, é um choro, às vezes, sem sentido. Às vezes, a criança começa a chorar, começa, às vezes, a fazer birra, o que chamam por aí de birra, e a gente não vê muito sentido naquilo. Porque tava tudo bem, assim, às vezes é uma situação que a criança já tá acostumada, um horário que a criança já tá acostumada com aquilo acontecendo, e a criança, às vezes, começa a chorar muito sem sentido. Ou a criança desenvolve uma mania de chorar sempre no mesmo horário, e às vezes a gente fica um pouco meio perdida, sem saber o que fazer, enfim, tá? Aí, o que eu faço com o Lucas quando é assim? Primeiro você tem que tentar eliminar o fator fisiológico. Então, como o Lucas ele é não verbal, a gente sempre tenta ver. Será que ele tá com uma dor de cabeça? O nariz tá escorrendo, pode ser uma sinusite, pode ser uma virose que tá chegando, tá com febre. Então, a gente tenta descartar primeiro todo o fator fisiológico, porque tudo o que incomoda, como ele não consegue falar, tudo o que incomoda ele pode causar o choro, porque é a forma dele externar que ele tá, que alguma coisa tá desagradando, né? Então a gente sempre procura eliminar alguma possibilidade fisiológica, alguma dor, alguma coisa do tipo, o que às vezes não é muito fácil, mas a gente tenta, assim, conhecendo a criança, você começa a perceber alguns sinais, assim. Então, esse é o primeiro passo. Aí se não é nada assim, tá chorando porque meio que sem motivo, eu acho que o ideal mesmo é tirar o foco, tá? Então se tá em casa e aquela situação parece que não tá agradando a criança e ela tá insistindo naquele choro, insistindo naquela birra, então eu acho que o ideal é tirar o foco. Então tá em casa, sai, vai dar uma volta de carro, vai pra um lugar onde você tenha liberdade pra ficar com a criança. Por exemplo, você não vai, a criança tá super irritada, não vai pra um shopping no sábado à tarde, porque aí é muita informação pra criança, a criança já tá irritada. Aí você joga um monte de informação pra ela, é pior, né? A não ser que o seu filho goste de ir ao shopping e isso o acalme. Então por isso que tem que analisar cada caso. O Lucas, pra gente, assim, se é um dia que ele tá mais irritado, é bom evitar lugar que tenha muita gente, porque ele não vai ficar bem, ele vai se irritar mais, vai ser pior. Então o legal é avaliar mesmo a sua criança e ver o que é legal, mas tirar o foco. Então assim, não ficar insistindo, porque eu sei que às vezes a gente tá cansado, eu entendo. Às vezes você acabou de chegar em casa, você só quer ficar sentado, assistir uma televisão, ler um livro, ouvir uma música, a criança começa do nada, você não vê motivo, tá alimentada, não tem frio, tá tudo certo. Você assim não consegue visualizar o que aquela criança tá sentindo de estranho no ambiente. Mas assim, não adianta querer ficar brigando, porque quanto mais você briga com aquilo, bate de frente, é pior, e a criança vai pegando umas manias, tá? E às vezes é pior quando a criança pega algumas manias pra tirar depois isso do autista, tá, gente? Isso é muito complicado. Então tem que cuidar também com esse embate nesse momento. Então se a criança tá um pouquinho mais nervosa, começa a ficar um pouquinho mais agressiva, tem que cuidar também de como você trata com ela. Porque se você responde a agressividade com agressividade e a criança percebe que você deu uma resposta pra ela, aí ela vai começar a responder sempre daquele jeito. Aí entra o aba. Beijo, Leandro. Entra o aba, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Você não pode criar um ciclo de resposta pra criança, resposta negativa da criança. Então, com o Lucas, como ele é muito grande, não dá pra gente conter, não dá pra fazer nada, geralmente a gente muda o foco mesmo, tá? Então, se vê que ele tá querendo ficar agressivo, ou tá com autoagressão, ou tá ficando muito nervoso na situação,
a gente, então tá bom, então vamos fazer outra coisa, diverge o foco. O terapeuta ensinou pra gente, assim, que mesmo nesse momento que a gente decidiu que vai fazer o que ele quer, a gente tem que tomar conta da ação com o autista. Então, assim, vamos sair, mas antes coloque seu chinelo, seja uma coisa simples. Vamos sair, mas antes me dá um high five aqui. Vamos sair, mas antes toma um copo de água. Qualquer coisa que, assim, que te coloque à frente da ação. Você é o dono da situação. Você está fazendo o que ele quer, mas para ele fazer o que ele quer, ele teve que fazer alguma coisa por você. Nem que seja uma coisa mínima, para você mesmo se impor naquela situação e aquilo não virar uma mania da criança perceber, então tá bom, então eu dei um beliscão nele e ele saiu comigo. Pra criança não verbal, isso é uma comunicação. Eu quero sair, eu belisquei, ele saiu, então tá bom, então quando eu quiser sair eu vou beliscar. Então tem que tentar quebrar esses padrões com o autista, o que é muito difícil. E eu sei que às vezes a gente acaba cedendo porque tá cansado, porque já tá de saco cheio, porque quer um pouquinho de sossego, às vezes andar com o carro, ou sair pra andar na rua, ou mudar de situação. Às vezes a gente acaba cedendo pra criança pra poder ter um pouquinho de paz. Mas assim, tem que tomar cuidado com o que faz com o autista quando ele é criança, porque depois isso vai refletir na adolescência, vai refletir quando a criança for adulta, então é muito complicado, tá? Tirar uma mania depois que ela já tá interiorizada na criança é bem complicado. Eu passei por isso, a gente passou por isso no começo do ano, final do ano passado, começo do ano, o Lucas tava com uma mania muito chata, assim, dessa mesmo, de querer toda hora sair, e ele ficava agressivo quando a gente não saía com ele, e foi muito difícil de tirar, sabe? Assim, foi um trabalho muito grande que a gente fez com o terapeuta do Lucas pra conseguir tirar essa mania dele, tá? Aí a gente vai entrar, assim, pra tirar. Quando a mania já tá instalada, a criança já interiorizou aquilo, você vai perceber que vai ter, assim, quando você tenta quebrar, vai ter uma resposta, a criança vai responder muito. Ela vai começar a aumentar aquilo pra ver se você responde de novo. A gente tem que ignorar, tá? Ou fazer isso que eu falei, mudar a situação, mudar o foco. Com o adulto, a melhor coisa é mudar o foco mesmo, porque você não consegue num embate conter, ou se a criança vem pra cima, você não consegue segurar e ignorar. Então o negócio mesmo é mudar o foco, tá? Pra até evitar comportamento agressivo. Existem dias ruins, assim, eu sei que é difícil de lidar, tá? Às vezes a gente não tá mesmo com saco, mas assim, tem que ter muito mais paciência. E agora? É difícil, tem que ter muito mais paciência do que você teria com uma criança que não é autista. E eu sei que isso também reflete em todos os níveis. Às vezes um Asperger, mas ele fala, ele entende, mas algumas coisas, assim, o processo de entendimento é um pouquinho diferente, mesmo porque eles não conseguem, o autista ele não consegue ler expressão facial. Então, assim, pra ele não entende quando você está sorrindo, que você está feliz, que você está triste. Então, pra ele é complicado ler também as expressões faciais. Então, isso basicamente é criar seu filho, educar, tá? Porque às vezes também algumas pessoas, mas ele é especial, falam, eu odeio essa palavra, coitadinho. Não pode fazer isso, você não pode ser tão enérgica, você não pode falar assim. Gente, é educar, tá? Não é, pelo amor de Deus, não é bater, mas é educar. Você tem que falar não, é o não naquela hora, porque assim, toda a educação que você tá dando pro seu filho autista de 3 anos, vai refletir no adulto, ou no adulto autista que ele vai ser aos 18, isso é muito importante, tá? O Lucas hoje é esse autista super controlado, que dá pra conviver super bem, que eu não tenho quase problema nenhum com ele, a não ser alguns casos de uns surtos assim, mas eu quase não tenho problema com ele por conta disso, porque desde pequenininho a gente faz esse trabalho com ele, beleza? Bom, gente, esse é o vídeo da semana, espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like aqui, tá? Clique em gostei. Se inscreve no canal e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, beleza? Eu tenho o Facebook, Alba Milena, Alba Marquezine Milena, é muito difícil não me achar. Se você tem alguém da família, se você conhece alguém que quer conversar, pode me adicionar, me chama em inbox, eu converso numa boa, não tenho problema nenhum, tá? Se precisar, a gente conversa por telefone também, tô aberta aí, beleza? Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.